Meu nome é Roseli Laurenti, sou psicanalista, psicopedagoga, professora e trabalho com pais há mais de 48 anos. Hoje eu vou mostrar como você pode acabar com as birras, brigas e qualquer outro mau comportamento, mudando apenas a forma como você interage com seu filho. Saber a forma certa de interagir também dá a você a tranquilidade de dormir com a certeza de que está colaborando para que o seu filho se torne um adulto mais calmo, confiante e muito mais preparado para a vida. Toda criança, sem exceção, tem momentos de descontrole, seja uma birra fora de casa, uma briga na hora do almoço, uma discussão na hora de dormir ou uma confusão na escola. Muitas vezes chega a ser assustador o quão rápido elas conseguem mudar de comportamento de um verdadeiro anjinho para um pestinha, não é mesmo? Momentos difíceis e comportamentos exagerados acontecem com toda criança, é parte do processo de aprendizagem delas. Começar a se deparar com novos sentimentos e aprender a lidar com diferentes emoções é uma fase importante do crescimento de uma pessoa. Se até mesmo a gente que já viveu muito mais tempo que elas sentimos raiva, frustração ou medo, por que elas que estão começando sua trajetória agora não sentiriam a mesma coisa? O problema vem depois das primeiras birras, porque é a sua reação e a forma como você age que determinarão os próximos comportamentos do seu filho. Ou seja, mesmo que você não tenha culpa dos primeiros conflitos, você é totalmente responsável se eles vão se repetir ou não. Isso significa que a cada interação errada que você tem com seu filho, cada reação mal pensada que você tem a um comportamento inadequado ou cada forma errada que você usa para resolver a situação, pode criar uma bola de neve de maus comportamentos que afetam não apenas a vida dos seus filhos agora, mas também sua vida adulta, prejudicando-os pessoal e profissionalmente. Até mesmo seus relacionamentos futuros serão afetados. Mas quem orientou você sobre a maneira certa de agir? Quem ensinou você a ser pai, ser mãe, a lidar com esses momentos? Se eu tivesse que apostar, diria que ninguém. Estou certa? Eu falo isso porque eu já convivi com milhares de pais durante minha carreira e vi o quão frustrante e difícil é para eles não saber o que fazer quando vivem algum conflito com os filhos. O quão preocupados eles ficavam com alguns comportamentos e até mesmo quão envergonhados ficavam de admitir que seus filhos se comportavam tão mal em alguns momentos. Aliás, eu mesma vivi durante anos e eu quero contar para você um pouco dessa minha história. Quando meus filhos eram pequenos, um de 4 anos e meio e outro de 1 ano e meio, meu marido ficou desestabilizado emocionalmente, pediu demissão do emprego, me abandonou seus 2 filhos e foi morar em outro estado. A partir daquele momento, era eu sozinha com 2 crianças pequenas e para agravar a situação, trabalhava o dia inteiro como professora em 2 escolas. Claro que essa situação fiquei muito desestabilizada. E como mãe, tive que enfrentar tudo sozinha e buscar soluções que ajudassem a superar tudo sem ficar nervosa com eles. Mas a verdade é que eu fiquei sem chão, não sabia o que fazer. Para agravar toda a situação, a gente tinha comprado uma casa e fazia 6 meses em que nossa família tinha mudado. E agora, como iria conseguir pagar a casa sozinha? Como toda essa situação, eu ficava muito nervosa e, infelizmente, acabava descontando nos meus filhos. Como eu falei, toda reação de uma criança é natural. Isso significa que o que estava agravando cada briga, cada conflito era a minha reação. A forma que eu me comunicava com meus filhos estava completamente fora de controle. Às vezes, falava muito alto, chegando mesmo a gritar. Lembro de uma situação em que estava dirigindo meus filhos no banco traseiro do carro, naquela época sem cinto e sem cadeirinha. Meu filho mais velho estava
irritando o menor. E eu, já muito nervosa com toda a situação, me virei para trás sem medir consequências, pois poderia ter batido o carro. Gritei e dei um chacoalhão nele. Hoje tenho total consciência que toda a minha irritação e ansiedade era passada para eles. Sabe aquele dia que você não está bem, de repente seu filho vira um suco na mesa e você grita com ele como se ele tivesse feito a pior coisa do mundo? E a criança começa a chorar? E quando volta para si, já é tarde demais. Era exatamente o que acontecia comigo. Então fui conscientizando da situação. Busquei ajuda terapêutica, li, estudei e busquei entender como eu enfrentaria aquela situação de uma maneira tranquila. Afinal, tudo o que queria era desfrutar ao máximo bons momentos com meus filhos. Apesar do meu interesse em aprender tudo o que podia logo, o tempo era curto, já que continuava trabalhando em 2 escolas para sustentar meus filhos da melhor maneira possível. E o pouco tempo que me sobrava para ficar com eles, precisava dividir com os estudos. Muitas vezes me perguntei se valeria a pena trocar parte do pouco tempo que tinha com eles para aprender como criá-los melhor, mas eu sabia que nossa relação poderia ser muito melhor e que eu poderia garantir a eles uma criação correta, de qualidade, então valeria a pena me sacrificar por algum tempo. Enfrentar tudo isso ao mesmo tempo não foi nem um pouco fácil, mas foi uma grande aprendizagem. Tive que ser guerreira, forte, mãe e pai. Tudo isso enquanto tentava sustentar a ausência do pai. E então algo começou a acontecer. Minha relação com meus filhos começou a melhorar, o pouco tempo que passávamos juntos era uma delícia e já não me sentia mais nervosa ou insegura na hora de lidar com alguma situação difícil. Lidar com crianças e adolescentes se tornara cada vez mais natural para mim e me sentia cada dia mais segura de que existia uma forma específica de fazer isso. Tive a oportunidade de atuar como professora diretora em conceituadas escolas de São Paulo. Depois de um tempo, também lecionei em cursos de pós-graduação em diversas universidades. Durante minha carreira, escrevi e publiquei mais de 10 livros, todos relacionados à criação de filhos e à melhor maneira de lidar com crianças. Quanto mais eu percebia o quão perigoso era interagir de forma errada com os filhos, mais eu buscava formas de continuar atingindo outros pais. Quanto mais eu via o tamanho do prejuízo na vida dos homens e mulheres adultos por conta da forma que foram tratados na infância, mais procurava montar um método que fosse simples, fácil de implementar e que gerasse resultados rápidos. Durante meus anos, atuando na área da educação e com estudos, cursos, leituras e principalmente com minha própria experiência, passei a ajudar muitos outros pais a terem resultados positivos. Além de atender pais diariamente nas escolas onde dei aula e fui diretora, comecei a acompanhar pais e mães através de atendimentos e sessões particulares. Como psicopedagoga, ainda hoje, atuo com esse trabalho individual e continuo vendo o poder transformador, o método que criei ao longo dos anos. Isso me traz até esse momento, em aulas como essa, onde procuro dar um passo além de mostrar para você como você pode, de forma descomplicada e rápida, mudar da água para o vinho o comportamento e sua relação com seus filhos. Faço isso por vocês, pais, que não aguentam mais todos os conflitos, sem ideia de como lidar da forma correta com as crianças, e pelos filhos de vocês, que espero que se tornem adultos extraordinários a partir das várias interações do dia a dia. Chegar até você com minha experiência por meio da internet é uma missão que tomei para mim por um motivo muito importante. Existe muita informação errada por aí. E quando o assunto é educação e criação de nossos filhos, seguir orientações erradas é tremendamente perigoso e muitas vezes irreversível.
Por mais útil que o professor Google seja nos dias de hoje, ele pode guiar você pelo caminho errado algumas vezes. Quando recebemos orientações erradas da internet ou de outros pais que tiraram de lá o que eles aprenderam, temos dois problemas. Primeiro é o óbvio, não funciona. As birras, as brigas e os maus comportamentos continuam causando mais estresse e desgaste na relação com seus filhos. E o segundo é muito perigoso. Você está influenciando negativamente o futuro do seu filho. Cada dica errada que você coloca em prática e não funciona, está moldando o adulto que seu filho se tornará. Talvez você esteja incentivando que ele seja desorganizado, inseguro, indeciso ou simplesmente preguiçoso ou desleixado. Entender o que realmente funciona não só melhora a sua relação com seu filho hoje, acabando com as frustrações, estresse e vergonha que as birras causam em você, mas também começa a construir o futuro do seu filho ao mesmo. E depois de cada 5 décadas lidando com isso na prática, eu tenho a obrigação de levar até você o que funciona e o que vai ajudar você a criar um adulto extraordinário em casa. Eu tenho a obrigação de dar a você a opção de receber as orientações corretas para que seja sua a escolha de segui-las ou continuar arriscando com o que ouviu dizer ou aprendeu por aí. Deixa eu dar alguns exemplos de tudo isso. Em uma rápida pesquisa no Google, procurei descobrir o que uma mãe deveria fazer caso o filho se comportasse mal, fizesse alguma birra ou gritasse com ela. Olha o que encontrei. Coloque de castigo ou tire o que ele mais gosta de fazer, assistir TV, ir ao futebol, brincar no celular. Outras dizem que batem, gritam e ficam falando até que atendam. Quando a criança obedece à força por meio de ameaças, elas se sentem indefesas, impotentes e provocam novos confrontos, ou seja, uma dica que deveria fazer os conflitos acabarem, faz com que eles se multipliquem. Pensando no futuro, agir dessa forma também faz com que o seu filho, aos poucos, se torne uma pessoa descontrolada, irritadiça, agressiva, violenta, depressiva. Pior ainda, ele pode repetir esse mesmo modelo com os próprios filhos no futuro. Outro caso comum. Uma criança esquecia sempre seu lanche e sua mãe ia correndo à escola levar o lanche para o menino. Com certeza, com medo que a criança passasse fome. A mãe ameaçava o filho que não iria levar mais o lanche, e isso não ocorria, e o filho deixava o lanche sempre em casa. Algumas das respostas que encontrei foram: alguns palpitavam que ela não deveria levar mais o lanche, outras pessoas que ele merecia um castigo. Todas essas são formas erradas de lidar com o problema. Esses casos são mais preocupantes porque eles dão a impressão de ter funcionado. Você sente que resolveu e acredita ter encontrado uma solução para outros conflitos. Você ganha confiança. E essa confiança só existe porque o prejuízo dessa atitude só vai aparecer daqui a muitos anos, quando seu filho for mais velho e começar a repetir comportamentos desafiadores sem ter aprendido as consequências dos seus próprios atos. Outros momentos muito comuns. Quando uma criança pega um brinquedo da prateleira no supermercado e a mãe diz que não vai comprá-lo, muitas vezes é o suficiente para começar uma birra ou uma discussão. Ou então, perdas de objetos na escola como estojos, lápis de cor, apontador, casacos. Os pais ficam possessos em ter que gastar novamente e chegam a cogitar deixar o filho sem material para lhe ensinar uma lição. A hora das refeições também é campeã na geração de brigas e conflito. Muitas crianças teimam que não querem comer certos alimentos, o que gera brigas e muita preocupação por parte dos pais, pensando na saúde dos filhos. Alguns dizem, deixe-a sem comer, outros force até comer tudo, mesmo que vomite depois. Dê o celular para ela se distrair e vá dando a comida. Todas essas formas de tentar resolver o problema só levarão você
ao mesmo desfecho, prejudicar o futuro do seu filho. Algumas darão a ilusão de sucesso, de que funcionou, de que o problema sumiu, mas fatalmente o preço será cobrado lá na frente. Agir errado com seu filho é o veneno mais traiçoeiro que existe, porque ele age silenciosamente por anos, até causar efeitos graves na vida adulta. Quando você entende o que está realmente acontecendo, o que há por trás do comportamento do seu filho, você percebe como você pode ser simples ao agir e como será transformador para a vida dele quando você fizer isso. É preciso dizer de novo, não é difícil e não demora para gerar resultados. Falar isso às vezes gera desconfiança, porque se há uma coisa que temos certeza, é nenhuma pessoa é igual à outra. Sabemos o quão diferentes nossos filhos são dos filhos do vizinho, dos amigos ou dos nossos parentes. Acreditamos muitas vezes que nós também somos diferentes, às vezes até mesmo para pior. Sentimos medo e insegurança sobre o quão bons pais somos e quão certo estamos no modo que criamos nossos filhos. Quando vejo esse tipo de pensamento dos pais, sempre gosto de explicar uma coisa. Por mais diferentes que sejam duas crianças, elas seguem um caminho de desenvolvimento muito parecido. É claro que seu filho é diferente do amiguinho, mas em poucos aspectos eles viveram ou irão viver situações muito semelhantes, enquanto descobrem a raiva, a frustração ou quando querem receber atenção. Isso porque não é bem eles que querem isso, é o cérebro deles, é praticamente inconsciente. E quando falamos do inconsciente, de padrões de comportamento, acredite, as crianças são muito parecidas. Além disso, vivemos numa época muito peculiar. A maioria dos pais tem novos desafios e novas experiências que nenhuma outra geração precisou enfrentar antes. Somos mães que trabalham fora de casa, pais que precisam estar mais presentes. Você tem cada vez mais responsabilidades e cada vez menos tempo. Não é só isso, temos a internet, essa fonte inesgotável de bons e maus conselhos, essa vitrine da vida, dos outros, que nos faz acreditar que todos os filhos e todos os pais são perfeitos e que o problema é só nosso. Você, que vive a jornada desafiadora de ser pai e mãe hoje, não tem em quem se apoiar, não sabe direito em que informação ou site confiar e não sabe se está realmente fazendo certo ou não e nem teria como. Mas existe sim um jeito certo que se baseia na forma como a cabeça do seu filho funciona, como o comportamento de uma criança funciona, e isso não mudou de uma geração para outra. Década após década, eu tive a experiência de conhecer e ajudar diferentes gerações de pais. Vi muitas mudanças no perfil e no conhecimento dos casais, mas sempre vi o mesmo comportamento em cada criança. Ver esse padrão e confirmar, ano após ano, que os princípios fundamentais que eu aplico são verdadeiros e funcionam, me deram a confiança de levar até mais pessoas ainda meu método. Mais que isso, como eu contei para você no começo dessa aula, precisei criar sozinha 2 filhos ao mesmo tempo que trabalhava em 2 escolas. Tempo não era algo que eu costumava ter e minha energia muitas vezes parecia ter se esgotado ao final de um dia de trabalho intenso. Aprender os fundamentos que fizeram que meus filhos se comportassem bem e se tornassem adultos maravilhosos, mesmo naquela situação adversa, mostra o poder do conhecimento certo. Ver outros casos de tanto sucesso em estruturas familiares tão diferentes ao longo do tempo só reforçaram essa confiança. Mas, afinal de contas, o que está por trás de uma intenção de qualidade com seus filhos? O que permite que, mudando apenas a forma de reagir, conversar e lidar com uma criança, faça com que ela, em 1 ou 2 semanas, comece a mudar radicalmente seu comportamento?
Por trás dessas interações está o que eu chamo de os 5 pilares ou os 5 Cs. Existem 5 pilares de interação que, aplicados, podem contribuir para o bom desenvolvimento do seu filho e para gerar mudanças de comportamento. O primeiro é conexão. Para que você possa interagir melhor com seu filho e ter bons resultados, você deve analisar melhor a forma de se conectar com ele e perceber como cada criança reage e recebe a informação para poder lidar de forma mais adequada. Você sabe qual é a maneira de se conectar com seu filho para que ele receba informação de forma clara e direta para que ele possa mudar o comportamento rapidamente? O segundo pilar é a comunicação. Existem palavras e expressões que não resolvem nada, mas marcam e prejudicam muito a criança. Mas existem palavras e gestos que são poderosos e ótimos para comunicar de forma correta com seus filhos. Mais ainda, a forma de se comunicar muda com a idade da criança. Crianças de idades diferentes se comportam de formas diferentes, porque suas cabecinhas não funcionam da mesma forma. Isso significa que as atitudes, interações e motivações de cada criança de 4 anos é totalmente diferente de uma criança de 7. Ou seja, por mais que a gente ache que os comportamentos são parecidos, o que há por trás deles muda. E assim, nossa forma de lidar com a situação e conversar com nossos filhos deve mudar. Comunicar-se com uma criança de maneira diferente do que a idade dela exige não adianta nada, só piora. Não basta atender às necessidades físicas, fome, sono, higiene e desconsiderar o estado emocional de cada momento e de cada idade. Você só vai conseguir lidar com as situações comportamentais quando entender que determinados comportamentos fazem parte do desenvolvimento natural das crianças, que elas agem de determinadas maneiras porque ainda não têm elementos para expressar de outra forma. Cada fase da criança tem características de seus estágios de desenvolvimento. E sabe o que acontece quando você se comunica de forma correta com suas crianças? Eles te escutam. O terceiro C é a coerência nas ações. Olha, pai e mãe, coerente e consistente todos os pais são. Mas o problema está em você ter consciência se suas ações e atitudes aplicadas por um certo tempo estão ajudando ou prejudicando seu filho, se estão colaborando para que ele seja um anjo ou um pestinha. Você precisa saber o efeito das suas ações em cada circunstância, para que você não acabe incentivando o comportamento errado e desencorajando o bom comportamento sem perceber. Se você não tiver a consciência disso, é muito fácil cometer erros. Por exemplo, se o pai autoriza e a mãe desautoriza, um diz sim e o outro diz não, a criança fica confusa e não sabe como agir. Futuramente poderá implicar em desrespeito às regras e a incapacidade de respeitar os limites. 4. Consciência. Como você viu até agora, ter consciência é fundamental para se conectar, comunicar e ter coerência com seus filhos. O ponto é que para isso ocorrer é muito importante ter uma mudança de mentalidade e é exatamente o que eu quero fazer com você nesse ponto. Proporcionar uma mudança de pensamento para você enxergar as situações e ter consciência para uma interação com mais qualidade com seu filho. E por fim, criatividade. Quanto mais criativos formos para alterar situações desagradáveis e interagir de forma adequada com nossos filhos, melhor. Durante a construção do meu método, ao longo dos anos, vi a importância de ajudar pais e mães a construir uma fonte praticamente inesgotável de criatividade para construir situações divertidas, educativas e favoráveis para uma altíssima qualidade nas interações. Interagir com seu filho respeitando os 5 Cs permite que você elimine a birra,
os shows em restaurantes, supermercados e lojas. Elimine a agressividade, os tapas e as mordidas que os filhos dão. Elimine a teimosia, os eu não quero comer, eu não quero vestir. Elimine a rebeldia e a tirania. As coisas deixarão de ser arremessadas, quebradas. Elimine a comunicação inadequada. Os chatos, gordos, feios, burros, ditos por seu filho, vão acabar. Entender como aplicar os 5 Cs permitem que vocês, pais e mães, deixem de passar vergonha com os shows e escândalos do seu filho. Deixe de sentir culpados quando tem uma reação inadequada e não durmam preocupados com o futuro que vocês estão ajudando a construir para ele. A primeira impressão de muitos pais costuma ser parecida: como vou conseguir orquestrar tudo isso em cada momento com meu filho? Em cada interação? Pior nos momentos de irritação durante uma birra ou confusão. Depois de orientar e ver resultados na vida de centenas de pais, a resposta para mim é muito simples: basta aprender do modo certo. Aprender da forma correta vai tornar natural sua comunicação com seu filho. Ela acontecerá sem esforço. Então, o desafio para mim parecia ser apenas levar meu método para os pais que precisam dele, ou seja, ensinar como você deve lidar com seu filho de maneira certa e de forma que as boas interações aconteçam naturalmente, dando confiança para que você haja a cada momento e durma tranquilo à noite. Estruturar um conteúdo, um programa que tirasse o que mais importa e tem valor do método e complicasse em uma jornada fácil, prazerosa e realmente efetiva. Simplificando, entregar a vocês, pais, a chance de mudar a relação com seus filhos de forma fácil e rápida. Melhorar o dia a dia enquanto constroem adultos extraordinários. Desse objetivo, dessa missão, surgiu o programa Pais Educam, onde reúno os que 48 anos de experiência me deram de melhor. As melhores ideias que desenvolvi em mais de 10 livros, em centenas de atendimentos individuais e milhares de aulas. Agora quero apresentar esse programa para você. Antes de mais nada, preciso dizer que o programa é 100% online. Todo o material, tanto em vídeo como em texto, é entregue a você de forma totalmente digital. Por que eu decidi fazer dessa forma? Porque você precisa ter a liberdade de consumir o material na hora, no lugar e do jeito que você quiser, com privacidade e tranquilidade. Se precisar ver algo de novo, é só voltar. Se precisar parar alguns minutos, é só pausar. E se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Junto com todo o material, você conta comigo, com o meu apoio, com meus anos de prática para ajudar você. Você pode usar as áreas de comentários na nossa área de ensino ou enviar uma mensagem pelo e-mail exclusivo para os alunos. Seja como você preferir, você pode entrar em contato direto comigo para tirar dúvidas ou pedir orientações. Toda semana teremos ainda encontros em grupo online ao vivo. Assim você poderá trazer dúvidas sobre o assunto da semana anterior. Assim teremos ainda mais oportunidades de resolver aquilo que você está vivenciando hoje. Como falei, esse material surge de centenas de atendimentos individuais e anos de trabalho com crianças em escolas públicas e particulares, tanto como professora quanto como diretora. Não importa o que você está enfrentando em sua casa, tenho a certeza que já vi antes e podemos resolver juntos. O programa traz o fundamento de todo o meu trabalho de forma que você possa assistir, aplicar e colher os frutos de forma totalmente independente. Fiz questão de montar os módulos e aulas de forma que você consiga construir sua confiança e, mais importante, consiga traduzir o método para a sua situação específica. Em 4 semanas, que é a duração do programa, você terá tudo o que é necessário para resolver
todos os problemas com seu filho. Mais que isso, em 4 semanas, você provavelmente já terá resolvido boa parte desses problemas. Mas como exatamente está montado esse programa? Assim que você entrar, você já tem acesso aos módulos 1 e 2, ou seja, você já tem o material em suas mãos para começar assim que você fizer seu primeiro acesso. No módulo 1, você começa a realmente entender e aplicar os 5 Cs. Pais educam. Muitas vezes ficamos perdidos sem saber como lidar com nossos filhos. Isso não quer dizer que você é culpada ou que é uma mãe ou um pai que não sabe educar. Os pais de hoje lidam com muitas mudanças que seus pais, avós e bisavós não viveram. Tecnologias, trabalho fora de casa, pais e mães dividindo mais do que nunca as tarefas. Tudo isso com um problema crônico. As informações certas não chegam até você. Você erra sem saber e quando vê, os problemas já ficaram grandes demais. Resgatar a interação ideal a partir das informações certas é necessário e, para tanto, os pais devem entrar em ação de forma consistente para destacar os nós e os pontos cegos, que muitas vezes, sem a ajuda de outros, não conseguimos realizar. Agora que você sabe a importância de lidar da forma correta com seu filho e tem acesso à informação correta, é o momento de agir. Temos então os 5 pilares que ajudarão nessa complexa jornada de educar os filhos. Esses 5 pilares estão conectados entre si e formam o alicerce para uma convivência familiar harmônica que ocorre dentro da relação pais e filhos. No módulo 2, vou abordar a importância da família, do amor de seus relacionamentos, desde a gravidez, a maternagem da mãe ou de quem exerce a função materna e a amamentação. Conhecer como funcionam nossas famílias, as suas forças e as suas debilidades abrem possibilidades de conhecermos a nós mesmos e aos outros. Com esse entendimento, tudo começa a funcionar e, mais importante, fica mais fácil. Na segunda semana, você receberá os módulos 3 e 4. Aqui a transformação de sua relação com seu filho começa a acontecer. Aqui começaremos a eliminar a birra, acabar com as brigas e construir um relacionamento mais leve e feliz com seu filho. Aqui você entende o que significa aplicar os 5 Cs na prática. Você entende o quão fácil é colocar tudo em ação e colher os resultados que você está buscando. Importante ressaltar, embora as birras possam ser desafiadoras, elas representam grande oportunidade para auxiliar seu filho a desenvolver conexões cerebrais que o ajudarão nas ações futuras. Nesses módulos você vai entender não apenas como acabar com os conflitos, mas também como impedir que eles se repitam e construir bons hábitos e bons comportamentos no lugar do que acontece hoje. Semana 3, módulos 5 e 6. Criar rotinas é fundamental para o bom andamento familiar. Pequenos atos cotidianos proporcionam bem-estar físico, conforto e higiene. Isso requer parceria de todos, inclusive as crianças, que o deverão fazer brincando em conjunto com os pais, dependendo da idade e do tempo. Abordaremos também um processo preventivo sobre alguns conflitos que poderão surgir na família, como emoções, tolerância à frustração, os medos, objetos transicionais, superproteção. Entender a importância de construir rotina e aprender a fazer isso na prática começa a dar a independência e a confiança para você continuar tomando as decisões certas após o fim do programa. Semana 4, módulos 7 e 8. Neste módulo abordaremos alguns aspectos importantes sobre alguns transtornos apresentados pelas crianças, como fobias, fobia escolar, a importância do sono, o tédio, a mentira, roer unhas, maus tratos, abuso sexual. Assim, você ganhará segurança para lidar com seu filho em qualquer situação, sabendo identificar e agir em qualquer circunstância
garantindo o desenvolvimento e bem-estar do seu filho. Para esta turma, decidi ir um pouco além. Preparei 3 bônus exclusivos. Durante todo o programa, eu ajudo você a identificar as situações difíceis que você está vivendo e resolvê-las. Lidar da maneira correta evita que você crie maus hábitos, comportamentos e prejudique o futuro do seu filho. Mas eu quero ir além e ajudar você a preparar seu filho desde já para o futuro profissional que está esperando por ele. E como eu vou fazer isso? O primeiro bônus é um material exclusivo sobre educação financeira dentro do meio familiar. Através desse material, cuidadosamente preparado e aperfeiçoado por anos, você terá a confiança de começar agora a preparar seu filho para lidar com o dinheiro de forma correta e saudável. Pode não parecer, mas são as experiências que ele tem hoje que determinam se ele será uma pessoa com dívidas, que honra compromissos e que controla os gastos. O segundo bônus que vou dar para quem decidir participar dessa turma é um guia exclusivo para você entender como as histórias que você conta para o seu filho podem fortalecer a relação de vocês e ajudar no desenvolvimento da criatividade das crianças. Nos dias atuais, não há habilidade mais falada, desejada e buscada por empresas, empregadores e escolas de forma geral do que a criatividade. E assim como a relação com o dinheiro, um adulto criativo começa a se formar quando criança. Por fim, o último bônus é o livro completo Comunica a Mente, um material exclusivo que servirá de referência para que você consulte a qualquer momento e desenvolva de forma natural os 5 pilares em sua vida diária. E mais uma forma de você acessar o conhecimento necessário para fazer suas escolhas no dia a dia. Mas, ao invés de apenas afirmar que todo esse material você vai atingir seus objetivos com esse programa, eu quero fazer ainda mais que isso. Eu quero garantir que você vai conseguir. Como eu falei, os prejuízos de seguir orientações erradas podem ser muito grandes e perigosos. Minha missão é realmente levar a informação correta a mais pais para que eles resolvam aquilo que os vem atormentando. Se eu não conseguir fazer isso, nada faz sentido e por isso eu quero garantir que meu método reúne tudo o que você precisa para resolver os conflitos e criar adultos extraordinários. E para dar a você a tranquilidade e certeza de que você receberá o que procura, preparei uma garantia incondicional de 30 dias. O que isso significa? Significa que se você vai entrar no programa, acompanhar o material e aplicar em sua casa durante todo o período de entrega do método, ou seja, 4 semanas, e vai ter o poder de decidir se valeu a pena ou não. Se você gostar do material, colocar a mão na massa e resolver seus problemas do dia a dia, perfeito! Cumprimos nossa missão como centenas de pais já fizeram por seus filhos. Mas, se por qualquer motivo mesmo, você chegar ao 30º dia e decidir que não valeu a pena, que não fez sentido para você ou simplesmente não gostou, você me avisa e eu devolvo 100% do seu investimento. Simples assim. Falando nisso, qual o investimento que você precisa fazer para participar do programa de Pais Educam? Montar o método em um programa online significou transformar pelo menos uma dúzia de consultas particulares em um material rico, completo e tão fácil de entender, interpretar e aplicar quanto os encontros presenciais. Como resultado, acredito ter chegado em algo ainda mais fácil, muito mais prático e melhor, sem abrir mão de todo o meu suporte. Muito pelo contrário, permitindo que você conte comigo em mais momentos e horários, além de formas diferentes e práticas. Mas, mesmo que eu acredite que o programa online é ainda mais valioso do que o presencial,
também queria manter ele acessível para que mais pais sejam capazes de entrar, participar e mudar suas relações com seus filhos, enquanto os preparam para uma vida fantástica. Então, mesmo montando um programa equivalente a pelo menos 12 sessões de treinamento que custariam mais de R$3.000, mesmo mantendo um suporte dedicado, organizado e estando presente o tempo todo, mesmo dando a você uma garantia incondicional que dá total segurança durante o seu aprendizado e mesmo entregando para essa turma 3 bônus exclusivos que certamente tomam o programa ainda mais valioso, decidi abrir esta turma por 12 vezes de R$ 69,70, um valor que ainda não sei se permanecerá para as próximas turmas, ou seja, ainda não sei se conseguirei manter essa condição de adesão, mas para esta turma já está confirmada. Inclusive, ainda consigo algum desconto para o pagamento à vista. O programa sai por R$ 697. Esta é uma oportunidade fantástica para você mudar a relação com seu filho. Quanto vale acabar com as birras que você enfrenta hoje? Quanto vale evitar brigas, estresses e momentos de constrangimento em lugares públicos? Ainda mais importante, quanto vale dormir tranquilo de estar criando um adulto extraordinário? Não é só isso. Quanto custa tomar uma decisão no sentido contrário? Quanto não custará em sessões de terapia e em relacionamentos terminados em problemas pessoais ou profissionais por anos? Não dar uma chance de criar seu filho da maneira certa pode custar muito, muito caro. E ainda mais com uma garantia tão poderosa e valiosa que permite a você tornar uma decisão sem riscos. Fazer essa escolha fica ainda mais fácil, então convido você a dar uma chance, não uma chance para mim, uma chance para seu filho, para um futuro melhor. As inscrições ficarão abertas até a próxima terça-feira, às 23h59, ou antes, caso as vagas, que são limitadas, terminem. Aqui embaixo você tem um botão Quero participar. É só clicar que você será levado à nossa plataforma de pagamento, 100% segura e fácil de mexer. Espero você aqui do outro lado.